Meus amados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta hora deixar 2 versículos na palavra de Deus que vão servir de base para a nossa meditação, para o nosso enlevo espiritual e para o nosso crescimento na fé que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por sinal, esses 2 versículos, esse texto bíblico é bastante conhecido dos nossos amados irmãos e irmãs. Ele se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e versículos 14. E os irmãos podem acompanhar a leitura, quando a palavra de Deus diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste sobre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, meus amados irmãos, que palavra maravilhosa que Deus tem aos nossos corações. O nosso Deus é um Deus que nos alerta diante de determinadas situações. E no versículo de número 13, nós encontramos um alerta de Deus. Ele diz: e se eu cerrar os céus? Ou seja, se eu tirar as chuvas, né? Ele termina o versículo dizendo: e se eu enviar peste sobre o meu povo? Olha que coisa interessante, né? Se eu enviar, antes diz assim: se eu enviar gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre o meu povo. Olha que quadro caótico se apresenta diante de nós. Falta a chuva, essa é o quadro que a Bíblia está mostrando aqui no versículo de número 13. Falta a chuva, há uma invasão de gafanhotos e há uma peste sobre o povo. Deus diz assim para o seu povo. Que quadro, irmãos amados, parecido de preocupação, de vexame mesmo, que Deus mostra ao povo que era possível acontecer, proveniente dele. Ele diz: se eu cerrar os céus, e se eu enviar gafanhotos sobre a terra, e se eu enviar a peste sobre o meu povo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um quadro de extrema preocupação nos dias atuais, levando em conta que um vírus tem se abatido sobre a terra, uma doença tem se alastrado sobre a terra. Você liga o seu veículo de comunicação, que seja TV, que seja rádio, que seja via rede mundial de computadores, por meio das mídias sociais, as notícias são estarrecedoras. Realmente algo terrível tem se abatido sobre a vida humana, né? E nós encontramos a Bíblia nos alertando a respeito dessas coisas. A Bíblia, meus amados, é o nosso manual de fé. A Bíblia é a nossa bússola, por onde devemos nos orientar nesta caminhada rumo à eternidade. E aí nós encontramos a palavra de Deus dizendo no versículo 14, mostrando a receita da vitória em meio ao caos, em meio ao pânico, em meio ao medo, em meio às catástrofes, em meio às pestilências, as quais nós estamos presenciando agora a olho nu. Pois bem, meus amados, a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: e se o meu povo, olha, diante desse quadro anteriormente apresentado, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, um povo que se identifica pelo nome de Deus, um povo que faz uso do nome de Deus na sua apresentação, esse povo que se chama pelo meu nome. Aí ele diz assim, ó: se humilhar. Olha a primeira situação. Se esse povo se humilhar, humilhar-se é reconhecer a soberania de Deus. Humilhar-se
é se colocar debaixo de uma submissão a um Deus que é todo-poderoso. É reconhecer que acima dele não há ninguém, nada nem ninguém. E essa humilhação, ela faz com que o homem reconheça a sua condição de inferioridade. O homem que se humilha diante de Deus se esvai do seu orgulho. O homem que se humilha perante Deus se esvai das suas vaidades. E aí, meus amados irmãos, ele se coloca num patamar de dependência de Deus. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que se humilharam diante de Deus e pessoas que não se humilharam. Eu quero citar apenas dois, né? O jovem rico não se humilhou. O jovem rico que está lá no capítulo 19 de Mateus, versículo 16 a seguir, ele não se humilhou. O coração dele amava o dinheiro. O coração dele amava os bens materiais. Então, ele não se coloca na condição de subserviência, quando o próprio Jesus disse, olha, vende o que tem, dá aos pobres e siga-me. Ele não consegue abrir mão da sua vaidade econômica e financeira. Ele não consegue abrir mão da sua condição social para servir a Deus. E a Bíblia diz que ele saiu dali triste porque era uma pessoa que tinha muitos bens. Aquele que não se submete à autoridade de Deus, ele tem tendência à tristeza, ao desânimo invadir o seu coração. Pois bem, meus amados irmãos, o maior exemplo de humilhação na Bíblia Sagrada é do próprio Jesus. Nós encontramos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, Paulo escrevendo as seguintes palavras: e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, olha, meus amados irmãos, ele se esvai da sua real pessoa que ele é. Ele se esvai da sua posição nos céus. Como Deus, ele abre mão do trono, ele vem até aqui à terra para morrer, com uma missão, meu amado irmão, que não era de ser ovacionado pelas multidões, como muitos querem, com uma missão que não era de palco. O palco de Jesus foi a cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, que era a mais indigna entre os homens. Mas, meus amados irmãos, em segundo lugar, a Bíblia diz que depois dessa humilhação vem a oração. Oração é a expressão, olha, a palavra no capítulo 14 diz se humilhar e orar. A oração é a expressão da alma. A alma que é o nosso coração, meu amado. A alma é o centro de todas, vamos assim dizer, os sentimentos e reações humanas, né? Então, a oração nós aprendemos pela palavra que não deve ser algo vazio, não deve ser algo repetitivo e não deve ser algo irracional. A oração, ela tem que ser recheada de um elemento chamado fé. Aleluia. Que o escritor aos Hebreus diz que a fé, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. O próprio Novo Testamento diz, quando orei, não usei de vãs repetições. O próprio Jesus assim nos ensinou na oração modelo. Né? E a oração, ela não pode ser algo que você pronuncia por pronunciar, não tem que ser o sentimento da alma. Então ela não é irracional, não são palavras jogadas fora, são palavras que brotam da alma. Mas após a oração, a Bíblia Sagrada nos mostra que no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? É buscar a presença de Deus através da santificação. É buscar a força dele. É andar com Deus como andou Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Isso é buscar a face do Senhor, nosso Deus. Então, meus amados irmãos, existe aí esse caminho a ser seguido. Caminho da humilhação, caminho da oração. Busca pela face de Deus, é intimidade com Deus. Estar diante da face de Deus é, antes de tudo, ter intimidade. Aleluia. Então, meus amados irmãos,
eu não quero me delongar nas palavras, pois eu quero gravar aqui um vídeo rápido, mas a Bíblia diz, irmãos, também que depois dessa humilhação, da oração, da busca pela face de Deus, também existe o quesito se converter. Se converter dos seus maus caminhos. Essa conversão aqui é uma mudança de postura em nossas vidas. É quando nós paramos para analisarmos a nós mesmos e reconhecemos que tem coisas na nossa vida que se faz necessário ser tirada. Israel precisava tirar do meio dela a idolatria, a adoração a outros deuses, tantas e tantas outras coisas que Israel, no decorrer da história, entrou por caminhos tão sombrios e tortuosos. Nós também, vez por outra, irmãos, alimentamos no nosso coração coisas, sentimentos, vaidades que não devíamos alimentar. Então é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 7 e o versículo 14 de 2 Crônicas, está nos chamando a um arrependimento, a uma mudança de postura, a uma conversão diante do Senhor nosso Deus. Essa é a receita da vitória. Fazendo tudo isso, meu amado, aí nós vamos ver o que a Bíblia diz no final do versículo. Ele disse, então eu o ouvirei dos céus. Ele ouve a oração daquele que se humilha, daquele que ora, daquele que busca a presença de Deus, e busca estar diante da face do Senhor e também se arrepende dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Entra em ação agora, através dessa atitude humana de orar, de buscar a face de Deus, de se humilhar, de se converter de verdade. Agora entra a ação de Deus, entra a misericórdia de Deus, a ação, a operação da misericórdia de Deus, quando ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Então, meus amados irmãos, a igreja, ela sabe o caminho, está aqui, na palavra. A igreja, ela conhece a palavra. Então, precisa agora, nós, como igreja que somos, seguirmos a orientação da palavra, irmos em frente, fazer o que a Bíblia, eu vou falar num linguajar bem simples, porque sou um homem simples, de palavras simples. Fazer o que a Bíblia manda, seguir a orientação da Bíblia, reconhecer a autoridade da palavra de Deus e tomar o caminho que está exposto na Bíblia Sagrada. Seguir passo a passo os caminhos da fé, a orientação. O que está faltando, meus amados irmãos, permita-me a expressão. Estou falando de nós como igreja. O que está faltando é nós, igreja, tomarmos uma posição diante de Deus, tomarmos juízo, vamos assim dizer, diante de Deus, porque somos filhos e às vezes nos tornamos filhos rebeldes, quando por uma coisa ou por outra viramos as costas para a santa palavra de Deus. Meus amados irmãos, o desejo do meu coração é que essa palavra possa fazer efeito na minha e na sua vida, pois somos todos necessitados e dependentes de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Fique com essa palavra no seu coração, guarde ela para o seu dia a dia e seja feliz. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.